Boa noite a todos. Vamos dar início aí, aos nossos trabalhos da noite, de estudo, do Evangelho, continuando com o nosso tema semanal. Hoje nós entramos no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Boa noite, amigo Sandro, querido amigo. A gente dando início hoje, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Todos sejam bem-vindos aí, ao nosso estudo. Vamos fazer nossa prece e, se Deus permitir, vamos seguir em frente aí, com o estudo deste momento. Queria pedir neste momento o carinho aí de todos aí, uma das nossas companheiras, que são acolhidas lá na nossa casa de Francisco, hoje infelizmente faleceu, na verdade de ontem para hoje, a Camila, que frequentou a nossa casa lá como assistida durante quase 15 anos. Nós vimos ela crescer, as filhas nascerem, jovem, muito jovem ainda, e infelizmente desencarnou aí, de maneira triste, vitimada aí pelo companheiro que a esfaqueou, de ontem para hoje. Então queria pedir aos companheiros a licença, para a gente neste momento pedir por ela, e por todas as mulheres aí que são vítimas, são vítimas de tantas violências, de tantas situações complicadas. Vamos fazer a nossa prece, e vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, porque o Evangelho é o consolo de que precisamos, como diriam aí os companheiros espirituais. Amigo e Mestre Jesus, companheiros espirituais, agradecemos neste momento pela oportunidade da vida. Pedimos que possa nos envolver com o amor e com a luz que necessitamos. Que nos ajude, Senhor, a seguir em frente. Que ilumine os nossos passos, abençoe o nosso caminho, nos dê a força, a fé, a esperança, a caridade e a boa vontade, para que possamos aprender, servir e, sobretudo, amar. Fica conosco, Senhor, e envolve o nosso planeta, nossa família, nosso lar, nas vibrações do Teu amor, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, estamos dando aí, como a gente falou, início a mais um estudo de Evangelho, graças a Deus, pedindo aí que a espiritualidade possa nos ajudar, nesse momento, pedindo aí a Jesus aí a sua bênção, a sua luz, sempre que a gente fala de Evangelho, nós estamos falando, de esperança e de consolo, uma das coisas que os amigos espirituais sempre falam para a gente, que a proposta da doutrina espírita, que é a mesma proposta do Evangelho do Cristo, é consolar e instruir. Então que a gente possa sair daqui hoje desse estudo, com o coração repleto de consolo, e com a mente enriquecida de algum conhecimento que nos ajude na melhora, no aprendizado aí que tanto precisamos. Lembrando que nós estamos chegando aqui nos capítulos finais do Evangelho de Mateus e nós estamos aqui na parábola dos operários da vinha. A gente sempre estuda aqui o Evangelho aqui, em torno aqui da tradução da Igreja Católica, Os amigos espirituais até falam que é uma boa tradução para quem quer começar, A Bíblia Católica, normalmente, além dela ter alguns livros a mais do que a Bíblia Evangélica, por causa de uma questão de cânone, de visão religiosa mesmo, que sempre, o que há a mais sempre ajuda, ela traz muito comentário de rodapé, então ela tem um conteúdo bem enriquecedor, principalmente no campo da contextualização do Evangelho, Normalmente a gente usa ela para estudar, Eu lembro quando eu fui começar a estudar Evangelho, lá na minha infância, tinha meus 7, 8 anos de idade, com o Lucas, ele falou para mim, que essa Bíblia aqui era uma das melhores, essa aqui é a mesma, que ele me sugeriu lá no passado, e ela está aqui, com todo o seu potencial aí, para poder ainda trazer muito conhecimento, Tá aqui, soltando as folhas, tá meio velha, Mas tem sido uma companheira aí de muitos anos aí de estudo e de aprendizado, Muitas noites aí, muitas tardes, E a gente já está aí com esse estudo de Evangelho, vai fazer 20 anos, Já, na verdade já fez 20 anos, Tá com mais de 20 anos.
né? E se Deus quiser, né, a gente vai continuando com ele, né, e a gente pretende voltar talvez ainda esse mês ainda com o estudo de evangelho lá no Francisco de Assis, né? A gente vai continuar transmitindo, mas a gente pretende trazer o estudo para a Casa Espírita de novo o mais rápido possível, né? A gente está só se organizando aí para isso. Estou falando isso há muito tempo, né? Então, né, pessoal, a gente hoje, né, vamos lá, né, a gente vai lendo e vai conversando, né? Vamos lembrar que as parábolas, né, sempre que Jesus fala em parábolas, né, as parábolas são histórias que o Cristo conta, né, com o objetivo de nos ensinar determinados valores espirituais, né? Então as parábolas eram elaboradas por Jesus, não eram fatos reais que aconteceram, né? E a gente sempre lembra disso, né? E porque tem um simbolismo muito profundo nas parábolas. O Diogo, né, está perguntando depois de Mateus, né? Nós vamos ver aí o que o pessoal quer, né? Vamos continuar com outro evangelho ou vamos passar para algum outro texto do Antigo, do Novo Testamento, né? Vamos ver aí o que né, o pessoal, né, pede aí, né, para a gente poder estar estudando, tá? Vamos pensar, a gente aceita sugestão, aliás, tá? Então, quem quiser dar sugestões sobre o estudo aí, fique à vontade, como diria, né? Só um minutinho aqui, gente, só para arrumar a internet aqui. Então, vamos lá, a leitura. O reino dos céus é semelhante, isso é Jesus falando, tá, gente? Ele está contando a parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que ao romper da manhã, saiu a contratar operários para a sua vinha. E tendo ajustado com os operários 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então é interessante, né? Então o reino dos céus, né? Jesus começa aqui, a gente vai ler bem cadenciado, tá, gente? Porque essa é uma das parábolas mais profundas do Evangelho, né? O reino dos céus aqui, né? Ele representa um campo de trabalho, né? Ou seja, né? E o reino dos céus, ou seja, uma realidade de consciência, né? Que é a consciência tranquila, né? Ou seja, né? O estado de crescimento espiritual é um campo de trabalho, né? Ou seja, a gente vai trabalhar a nossa consciência, né? E ele é semelhante a um pai de família, ou seja, alguém que provê recursos, né? Ou seja, a nossa intimidade provê recursos espirituais, que ao romper da manhã, né? Ou seja, desde o início da nossa caminhada, o dia aqui representa a nossa trajetória espiritual, o início do dia amanhã, né? E o final, né? A noite, né? A gente pode colocar como nosso ciclo evolutivo, nós podemos colocar como o dia como sendo a nossa vida, né? O período da nossa vida, né? Que saiu a contratar operários para a sua vinha. E é interessante a vinha, né? Porque o vinho ele é um recurso de transformação, né? Então você pega a uva, né? E a uva ela vai precisar ser trabalhada para produzir o vinho. O vinho não é um recurso da natureza, né? A natureza não dá o vinho automaticamente, né? Ela nos dá a uva e a partir da uva eu vou, né, realizar, né, as transformações ou os trabalhos necessários e vou transformar, né, a uva em vinho, né, que é também uma questão que Jesus vai trabalhar muito com a gente, com a questão da água em vinho também, né, que é transformar a vida material numa coisa superior, tá? E aqui o vinho, gente, não está no contexto do vinho que embriaga, não, tá? Porque o vinho também ele representa algo superior, tá? Não, né? Mas quando que é o que o vinho embriaga? O vinho que embriaga é o conhecimento espiritual para quem não está pronto para ele, né? Então a verdade, o conhecimento espiritual para quem não está pronto, muitas vezes intoxica e embriaga, ou seja, deixa a pessoa cheia de si, né? Deixa a pessoa arrogante, deixa a pessoa, né, se achando superior aos outros. Aí ele fala aqui, ó. Tendo ajustado com os operários 1 denário por dia. O denário, né, era a moeda romana, né? Lembrar que na época de Jesus Roma dominava Israel, né? Israel era uma província do Império Romano, né? Tinha sido conquistada pelo Império Romano, né? Os judeus não detinham um país próprio deles, eles não tinham liberdade, eles eram um povo dominado pelos romanos, apesar, né, que era um domínio assim um tanto quanto até positivo, tá? Porque os romanos organizavam muito as questões, né? E aí, ele negocia 1 denário por dia, ou seja, o valor justo. Tá? O denário aqui é o valor justo. Mandou-os para a sua vinha, ou seja, o pai de família chegou e aqueles que vieram primeiro na parte da manhã, né, receberam a oportunidade do trabalho, né, no reino dos céus, né, na consciência, por 1
denário por dia, ou seja, cada um ia receber o que era justo. Tendo saído, cerca da terceira hora, viu outros que estavam na praça ociosos. Terceira hora, gente, é o equivalente às 9 da manhã, tá? Os hebreus, na época de Jesus, os judeus, eles contavam as horas a partir do nascer do sol. Então a primeira hora era, né, vou imaginar lá que basicamente o sol nascia às 6 da manhã, lá em Israel, na época de Jesus, né? Então a primeira hora, 7 da manhã. Segunda hora, 8 da manhã. Terceira hora, 9 da manhã. Né? Então eles contavam 12 horas até o pôr do sol, tá? Então era uma conta aproximada. Viu outros que estavam na praça, né? Ou seja, no ambiente da busca, ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Então o Senhor combina com os que vieram depois. E eles foram. Saiu outra vez, cerca da hora sexta. A hora sexta, tá? É meio-dia, tá bom? A hora sexta, meio-dia. E da nona, ou seja, 3 da tarde. E fez o mesmo. Cerca da 1/10 hora, ou seja, 5 horas da tarde, tá? Saiu e encontrou outros que estavam ociosos. 5 horas da tarde, o trabalho terminava às 6, tá? 5 horas da tarde, 1/10 hora, 11ª hora, né? Encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: por que estáis aqui todo o dia ociosos? E eles responderam: porque ninguém nos assalariou, ou seja, eles encontraram um trabalho. E ele disse: ide vós também para a minha vinha. Que interessante, né? Então, às 3, né? Então o Senhor, ele vai e chama às 9 da manhã, né? Um grupo, né? Depois ele chama de novo, meio-dia. Depois ele chama 3 da tarde. Depois 5 horas da tarde ele vai lá e chama, né? Todas as pessoas que precisavam trabalhar. Né? E todos eles chamam para vir. Você quer vir agora? Você quer vir depois de todo mundo? Pode vir. Ah, que eu estou atrasado espiritualmente, né? Que nós estamos, né? A gente fala muito que nós somos espíritos atrasados, né? Esse conceito é meio relativo, tá? Porque como o processo evolutivo se dá, né, de maneira diferente para cada um, e nós mesmos, né, não temos a mesma idade espiritual, ou seja, nós não fomos criados todos no mesmo momento, né? Dificilmente a gente está atrasado no processo evolutivo. Muitas vezes a gente pode estar até estagnado. Atrasado já seria um certo exagero, tá? Né? Muitas vezes a gente está parado numa parte do processo, a gente poderia até andar um pouco mais rápido, né? Mas atrasado nós não estamos não, porque nós estamos dentro do nosso estágio humano aqui, né? Que é o necessário para o nosso momento atual de evolução. E aí, né? Ele vai chamando todos, né? E vocês vão notar que os que vão por último, né? Vão trabalhar só 1 hora, né? Então quem saiu 6 horas da manhã vai trabalhar o dia inteiro, quem saiu às 9 da manhã vai trabalhar só 9 horas, quem saiu meio-dia vai trabalhar só 6 horas, quem saiu 3 horas da tarde vai ser só 3 horas de trabalho, e quem saiu na última hora, ou na 1/10 hora, ou seja, com 11 horas, né? 5 horas da tarde, vai trabalhar 1 hora só, tá? Ou seja, a questão não é de tempo, a questão é de esforço, né? E disse-lhes, aqui ó, e continua, no fim da tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo, né? O que é o mordomo? O mordomo é a figura de autoridade, né? O senhor da vinha, né? Ele designa o mordomo para ser o seu intermediário, né? Jesus é o grande mordomo do Pai para nós. Jesus é o Espírito, o ser, né? Que representa a autoridade divina no planeta Terra, né? Então Jesus é aquele companheiro, aquele irmão mais velho, né? O dispensador dos valores do Pai. Então Jesus, ele é, né, para todos nós, referência espiritual. Então é Jesus que vai nos ajudar a aferir, né, os valores das nossas conquistas espirituais. Né? Ele é o mordomo, porque ele dispensa, né, os valores da criação, né? Ele é o Cristo planetário, ele é aquele que nos deu aqui a estrutura para estar no planeta Terra, para poder evoluir. Né? Como brinca os espíritos, ele criou o nosso aquário espiritual aqui onde nós estamos vivendo aqui, né? Que é o planeta Terra, né, no universo. Então ele é o nosso mordomo, ele é a nossa referência, ele é o nosso mestre, ele é o nosso guia, né? E ele que vai nos ensinar a ferir o valor das nossas ações. Disso chegando ao fim da tarde, olha aí, fim da tarde, ou seja, o momento em que o trabalho passou. O processo evolutivo chegou num ponto que vai ser aferido o valor de cada um de nós. Né? O final da vida, né? Pode ser o final da encarnação, pode ser o final de um processo espiritual mais longo, né? Um milênio, né? Um século. Né?
chama os operários, isso é o Senhor falando para o mordomo, e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Né? Aí que está a diferença. Os últimos que começaram na frente, né? Os últimos que começaram, né? Lá no último momento, né? Eles vão ser chamados primeiro. Por quê? Porque a última lição dos que estavam desde o início era lidar com os últimos. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele contempla os que vieram por último, ele ensina uma lição para os que estavam mais adiantados. Né? Olha só. Começando pelos últimos até os primeiros. E tendo chegado, os que tinham ido a hora 1/10, recebeu cada um o seu dinheiro. O seu cara trabalhou 1 hora, uma moedinha para cada um, um denário. Um denário é um dinheirinho que vale um denário hoje deve ser aí uns 50 reais, aí, vamos botar assim, tá? Uns 100 reais. Né? É um valor até, né, útil. Né? Chegando também os primeiros, julgaram que haviam de receber mais. Né? Então, tipo assim, o cara trabalhou 1 hora e está recebendo 1, então eu que trabalhei 12 vou receber mais, né? Porque sabe como é que é, né? E chegando também os primeiros, julgaram que haviam de receber mais, porque eles trabalhavam o dia inteiro. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Ou seja, os que chegaram antes e ficaram lá o dia inteiro, desde 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, trabalharam 12 horas, receberam o mesmo denário que aqueles que trabalharam 1 hora só. Mas, ao receberem, murmuraram contra o pai de família. Ou seja, somos nós reclamando do Criador. Né? Porque a gente acha que nós, que estamos, né, correndo atrás, merecemos mais do que os outros. Né? Porque aquele companheiro que está no crime, que está no erro, que está no engano, que aquele companheiro que está ali ainda na onda da treva, da ignorância e do ódio, né? Ele pode até ser salvo, desde que eu seja mais salvo que ele. Né? Então, eu estou com inveja do meu irmão, que chegou atrasado, que não sabia, que estava na praça, mas não tinha quem o chamasse. Eu estou com inveja. Né? Essa parábola assemelha uma a outra que a gente vai falar também. Né? Mas, ao receberem, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam 1 hora, e os igualaste conosco, que suportamos o peso do dia e do calor. Porém ele, respondendo a um deles, disse: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo 1 denário? Olha só, né? Então, olha a voz da consciência falando assim: mas o que você combinou comigo? Eu combinei que eu ia pagar 1 para você, não foi? Aí, ó, tá aí o que é teu. Né? Toma o que é teu e vai-te. Que eu quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Né? Tipo assim, né? O que eu combinei com você é com você, o que eu combino com o outro não é da sua conta, não, meu filho. Né? Ou não me é lícito fazer dos meus bens o que eu quero. Né? Então é a gente questionando a espiritualidade. Né? Porque a gente acha que isso aqui é um estado espiritual muito comum. Né? Porque os espíritos desencarnados, a gente já teve muita oportunidade de conversar com um monte de espírito desencarnado, né? E principalmente os obsessores, né? Tem uns obsessores que eles têm um raciocínio que eles acham que existe uma injustiça no mundo espiritual, né? Porque a espiritualidade superior passa a mão na cabeça de quem faz coisa errada. Né? Então existem alguns espíritos aí trevosos, né? No sentido né, que querem, né, a vingança, a lei do mais forte, né? Que eles falam que o bem seria melhor aplicado no mundo se houvesse uma justiça implacável e imediata. Né? Uma vez a entidade falou isso comigo, falou assim: o ideal, né, isso é um pensamento desequilibrado, tá, gente? Né? Era que quando alguém cometesse o crime ele fosse punido imediatamente com uma força igual e contrária. Ou seja, você fez um trem errado, você vai tomar na cabeça no mesmo momento, porque aí você coibia as pessoas de fazer o erro. Né? E aí, né, eles acham que isso seria melhor, né? Como se isso não fosse servir para eles em primeiro lugar, né? Porque a gente quer punir os outros, né? A gente quer punição para a gente, né? Então a gente quer que os deuses joguem um relâmpago lá do Olimpo na cabeça do nosso inimigo, mas na minha não, né? E é exatamente por isso que esses espíritos permanecem amarrados ao plano físico, mentalmente. Por quê? Porque eles não aceitam as leis divinas, porque eles querem promover uma justiça que é uma justiça torta. Porque os valores da justiça não são valores de vingança. Os valores da justiça são valores de reparação diante da própria consciência.
Então nós não podemos aferir o valor de consciência do outro, né? E esses espíritos se julgam que juízes, né, daqueles que estão em situações, né, muitas vezes piores, né, ou limitadas em relação a eles, né? Então essas entidades muitas vezes se enganam, né, manipulam outros seres, né, são espíritos aí extremamente desequilibrados, né, e eles se julgam no direito de fazer tal e qual situação porque eles acreditam, né, que eles estão tomando nas suas mãos a justiça divina, né? Existem espíritos, né, justiceiros que acham que eles têm que resolver aquilo que pertence à sabedoria divina, né? Como se não fosse lícito ao Pai, ao Criador, né, agir conosco da maneira que ele considera mais correta, né? Então tem pessoas, né, temos muitos de nós que se revoltam contra as leis divinas, né? E esse estudo aqui, o que Jesus está passando para os discípulos, é exatamente essa questão, que nós não podemos nos revoltar com a lei divina porque nós ainda não as compreendemos. Nos falta nível de evolução para entender o mecanismo da lei divina. Por isso nós achamos que ela é injusta. Mas o mesmo mecanismo que é aplicado para o meu inimigo é aplicado para mim. Então ela é justa. Ela é justa no que? No tipo. Mas cada ser vai transitar pela lei divina de acordo com fatores que são exclusivos. Seja o seu nível de consciência, o seu momento espiritual, a sua capacidade de apreender o bem, né? O seu nível de desenvolvimento moral, né? Então a lei divina ela funciona de maneira diferente para seres diferentes, né? Então não tem como cobrar de nós, né, uma postura espiritual semelhante à de Jesus, né? Imagina se a gente fosse ser medido pela lei que rege a consciência do Cristo. Nós estávamos tudo perdido, né? Imagina se eu fosse ser medido pela lei que mede o Francisco de Assis, né? O Maria, né? O João Evangelista, que é o mesmo espírito do Francisco de Assis, né? Imagina, eu ia estar lascado, né? Por quê? Porque eu não tenho nível evolutivo para processar informação espiritual ou para entender o universo que um João Evangelista tem. Ainda não. Eu ainda sou um espírito jovem comparado com ele, né? Em muitos aspectos, né? Eu ainda sou um espírito jovem comparado com Jesus. Então a lei que funciona para Jesus, né, e que Jesus é capaz de apreender, de compreender, de vivenciar com a extrema tranquilidade, para mim é restritiva, eu não dou conta, né? Então muitos de nós, a gente estava falando isso hoje, quando a gente estava falando dessas mortes aí, né, a gente estava falando assim, por que muita gente matou, né? É o domínio da paixão que o pessoal fala, né? A paixão, o que é? A paixão nada mais é do que instinto. Todo apaixonado ainda é o espírito que está com um pezinho ainda lá no mundo animal, né? Porque a paixão é o desejo de posse, né? A paixão é o desejo egoísta de ser dono de algo, né? Ou de alguém, né? Então eu sou apaixonado, então aquele ser ele tem que orbitar a minha existência, ele tem que fazer o que eu quero, ele tem que me obedecer, né? Porque senão eu mato ele, porque ele é meu. Isso é um comportamento animalizado, né? Muitos seres humanos encarnados hoje no planeta Terra vivem nas ondas do instinto, replicando, repetindo e revivendo comportamentos que não nos assustariam se fossem no reino animal, né? Companheiros que, debaixo do desejo sexual, ou do desejo do bem-estar, ou do desejo imediato material, são capazes de fazer qualquer coisa, né? Então, por causa de um desejo, ele mata o melhor amigo para ficar com a mulher dele. Por causa da vontade de possuir alguma coisa, ele rouba, né? Ele transgride. Por quê? Porque ele está numa onda mental muito próxima ainda da energia da animalidade. Só que no reino animal, o ser humano não tem livre-arbítrio. A gente, quando está no reino animal, nós somos animais. Os animais não possuem capacidade de escolha. Os animais eles estão subjugados pelo instinto. Ao entrar no reino humano, a nossa história espiritual se modifica. Porque nós começamos a ter direito, né, de escolher. Então agora, entrei no reino humano, né? Nós já estamos no reino humano aí uns milhões de anos, tá, gente? No mínimo aí 1 milhão de anos nós estamos no reino humano, graças a Deus, né? Só que o que acontece? Quer escolher? Então tem responsabilidade. Lembra da historinha do Adão e Eva, que é um símbolo, né? O Adão ele escolhe, não escolhe comer lá a maçã lá, o conhecimento. Você quer o conhecimento, Adão? Você quer sair da ignorância animal? Beleza. Mas a partir de agora, toda a sua ação tem consequência. O animal não tem consequência. O animal, a consequência dele é material, né? Então se ele morder um trem envenenado, ele morre, mas ele não faz aquilo por escolha, né? O animal não tem consequência moral das suas ações.
né? Nós, os seres humanos, já entramos numa onda espiritual e num momento evolutivo que nós já temos causa e efeito. E aí nasce a causa e efeito, e a da causa e efeito nasce um mundo de prova e de expiação. Teste, reajuste, escolha, consequência. Né? Nós estamos aprendendo a lidar com o livre-arbítrio. O mundo de prova e expiação é um mundo onde a gente aprende a lidar com o livre-arbítrio. Enfio o dedo na tomada, toma um choque, ai. Né? Faça uma coisa certa, ganha uma estrelinha. Opa, aprendi uma lição. Né? É a nossa história espiritual. Nós hoje estamos saindo dessa onda do livre-arbítrio no sentido, né, mais primitivo e vamos começar a fazer as escolhas superiores. E aí vai parecer para alguns que a gente não tem mais livre-arbítrio, mas temos, porque o nosso livre-arbítrio vai sempre escolher o melhor caminho. Né? Lembra da história de Jesus? Jesus está lá com Maria e Marta, né? As duas irmãs de Lázaro. Né? O Lázaro, que é um amigo de Jesus da cidade de Betânia, né? Que é o caminho de Cafarnaum para Jerusalém, né? Passava por Betânia. E o Lázaro é uma das pessoas mais ricas de Israel. Tá? Esse Lázaro aí não é o Lázaro da história da parábola, não, tá, gente? Apesar que muita gente confunde, né, o personagem da história Lázaro com o Lázaro, amigo de Jesus, que é o que morre, que Jesus ressuscita. Né? Então o Lázaro é um dos homens mais ricos da Judéia. E ele tinha duas irmãs, a Marta e a Maria. E Jesus era muito amigo da família. Né? Eles tinham uma propriedade próxima ali, né? Da cidade de Jerusalém, na cidade de Betânia. Né? Eles eram muito ricos mesmo. Né? E o que acontece? Né? Jesus sempre que ia a Jerusalém, ele ficava na casa dessa família, do Lázaro, né? Ou então na casa da família Marcos, né? Que tem lá o João Marcos, a Maria Marcos, que aparece lá no Atos dos Apóstolos, Paulo Estevão, né? Quem quiser ler. Né? E aí o que acontece? Né? Jesus está conversando com as duas, lembra dessa história? E a Marta está arrumando casa e a Maria está lá escutando Jesus. Né? A Maria, que era mais nova, né? A Marta e a Maria de voltou o vídeo. E aí o que acontece? A Marta vai lá reclamar com Jesus que a Maria não está ajudando ela a arrumar casa e ele está lá escutando Jesus bater papo. Né? E olha o que Jesus fala para ela: Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, te ocupas com muitas coisas, mas uma só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Olha que interessante. Né? Então, no processo espiritual ela estava escolhendo. E Maria, né, que é a irmã de Lázaro, escolhe escutar o Cristo. Ou seja, ela escolhe a melhor parte. Né? Não que a parte da marcha não fosse importante, mas naquele momento específico daquela situação, Jesus estava na casa dele, gente. Imagina, Jesus vem na minha casa, vou arrumar casa, vou lavar roupa. Não, pega aí, Jesus. Né? Sei lá quanto tempo Jesus pode ficar aqui. Né? Então nós temos que aprender a escolher a melhor parte. A melhor parte é aquela que envolve Cristo na nossa vida. Né? Claro que depois a Maria foi lá ajudar a Marta, né? E o próprio Jesus deve ter ajudado, segundo os Espíritos falam, ele mesmo foi lá ajudar também, né? Porque Jesus não era folgado de maneira alguma, tá, gente? Né? E aí, mas naquele momento ali, né, Maria escolheu a melhor parte. Mas vamos continuar? Então vou voltar aqui atrás. Ele, porém, respondeu a um deles e disse: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um denário? Toma o que é teu, causa e efeito. Que eu quero dar também a este último, tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer com os meus bens o que quero? Porventura, o teu olho é mau porque sou bom? Ainda assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tá? Então é interessante essa frase de Jesus, né? Porque os primeiros vão ser os últimos e os últimos serão os primeiros, né? Porque o que importa não é o que você faz, é como que você faz. O que importa não é quanto tempo que você está no trabalho do bem. Importa como que você está no trabalho do bem. Tem gente que está 30 anos no trabalho do bem e está estrepado espiritualmente aí. Né? Porque faz por vaidade, faz por arrogância, faz para aparecer, faz por ganância. Às vezes a pessoa que foi lá uma vez na casa espírita lá e ficou 5 minutos lá, doou mais espiritualmente do que o Marcelo que está lá tem 30 anos. É uma realidade a ser pensada. Né? E é algo que a gente tem que baixar a cabeça e perceber. Né? Então a questão toda que Jesus está ensinando aqui é a gente aproveitar o nosso tempo de crescimento espiritual. Aproveitar o nosso tempo de melhora espiritual, né?
para tirar dessa melhora, né, uma utilidade positiva da nossa caminhada, né? Gente, quem está chegando aí, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, né? No capítulo 20 aqui, ó, da Bíblia, aqui, ó, quem quiser conversar sobre, perguntar, né, fique à vontade, né? Para que a gente está aqui, né, refletindo segundo essa parábola aqui, né, que é uma parábola muito interessante, né? Então, retrospecto, né? Vamos fazer o retrospecto aí. O reino dos céus é semelhante a um senhor, né, que chama trabalhadores para sua vinha. Ou seja, o reino dos céus é a realidade de consciência. Tá? Céu e inferno estão escritos na nossa consciência. Né? E Jesus compara a nossa relação com o espiritual, né, com a nossa relação de nível de consciência. Ou seja, à medida que eu cresço espiritualmente, eu consigo entrar mais no reino dos céus. Né? É um conceito muito interessante, porque o reino dos céus é um reino de intimidade. Né? Quando Jesus fala para Pilatos que meu reino é deste mundo, né, Jesus está dizendo o seguinte: o reino do Cristo não é um reino de matéria, é um reino de consciência. Né? Jesus reina, o Cristo reina nas consciências dos seres humanos, que assim desejam. Mas o reino de Jesus não é um reino material em essência. O reino de Jesus vai ser um reino material à medida que os seres humanos, ou seja, nós, fomos nos melhorando e aprendermos a traduzir materialmente, né, o reflexo do nosso equilíbrio de intimidade. Então o reino dos céus ele vem primeiro dentro. Depois, como tudo que está dentro, ele vai transplantar para fora. Né? Então nós colocamos para fora aquilo que nós somos em essência espiritual. Né? Somos aquilo que pensamos, somos aquilo que oferecemos ao nosso próximo, somos, né, aquilo que acima de tudo, né, acreditamos. Então o reino dos céus, o mundo melhor, né, tem uma musiquinha lá do pessoal do Coração Palpita, né, que é um grupo aqui de, né, que é famoso aqui em BH, aqui no meio espírita, né, apesar que eles não são, eles cantam música fora do meio espírita. Eles falam assim: o mundo melhor começa quando eu desejo ser melhor. Olha que frase interessante. O mundo melhor começa quando eu desejo ser melhor. E a gente pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando os Espíritos falam para o Kardec que o bom Espírito é aquele que se esforça. Essa frase e esse raciocínio são fundamentais para o nosso crescimento e para a nossa melhora espiritual. Os bons espíritos são aqueles que se esforçam. Ou seja, a gente tenta, a gente luta para domar, ou seja, para controlar, né? Não para destruir, ou para brigar, ou para aniquilar, né? Para domar, para controlar as nossas más inclinações. Né? Então, um bom espírito é aquele que trabalha para ser melhor. Né? Então a gente vai trabalhar para ser pessoas melhores, para desenvolver valores, para nos transformarmos como o bem, como a luz. Né? Somos convidados a todo momento, né, a melhorar, né, a nossa caminhada evolutiva, né, a melhorar a nossa caminhada espiritual. Ó, quem é o orador? Sou eu, Lécio. Você trabalhou comigo lá no Hospital de Betim, você esqueceu de mim? Eu lembro de você, filho. Né? Lá na farmácia, nós trabalhamos junto, Lécio. Amigo, a Duda tem sentido mal por estar no ambiente escolar. Ontem ela me pediu para estudar em casa, custou e dormir, está complicado. Ó, tem até um link aqui atrás, aqui, dá boa noite pro povo. Boa noite. Boa noite, né? Então, assim, o ambiente pode ser trabalhado pelas nossas vibrações. Né? O ambiente pode ser trabalhado pelos nossos valores. Né? Então, se você quer ajudar, né, a sua filha a estar bem na escola, ó, deu uma travada aqui no Jitsi. Ó, o que foi? Ele saiu aqui. A gente só reiniciar o Jitsi aqui que travou aqui, desculpa. Só vou voltar aqui, porque senão o pessoal, né, foi meio que expulso da sala, coitados. Ixi. Né? Mas vamos continuar aí. E aí, Lécio, bom, né? Bem-vindo aí, amigo. Seja bem-vindo aí. Nós estamos estudando Evangelho aqui, né? Então, o que acontece? Toda melhora espiritual,
nasce, né, do nosso esforço, né, da nossa vontade, né, em nos melhorar, em aprender, desenvolver valores, em crescer espiritualmente. Deixa eu só voltar aqui que o vídeo caiu. Opa. Pessoal, caiu aqui a internet aqui do computador aqui, viu? Nós estamos voltando aqui no Jitsi também, tá, pessoal? Então nós estamos falando aqui, né, que o mundo melhor começa quando nós desejamos sermos melhores. Ou seja, toda construção espiritual é íntima, né? Toda construção espiritual vem de dentro, né? Então a gente tem que parar de esperar uma transformação exterior e fazer a nossa parte para modificar o nosso mundo rumo à regeneração. Então a ética, o amor, a caridade, o respeito, né? Todos esses valores que a espiritualidade traz para a gente, né? São valores para serem trabalhados no nosso dia a dia. A nossa vinha, ou seja, o nosso campo de trabalho, né? Não importa se eu ingresso no campo de trabalho do bem no início da manhã, né, da minha caminhada evolutiva, né? Tem espíritos que no caminho do bem tem milênios, né? Ou se eu estou ingressando agora, se eu estou acordando para a luz agora, né? Não importa, tá, gente? O que importa é o que eu estou fazendo, é o que eu estou buscando, né? Como dizem lá os espíritos Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que importa, né, é o nosso esforço para superar as nossas limitações, trabalhar os valores do bem, né? E lembrar sempre, gente, a nossa referência é o Cristo, né? O ser humano ainda necessita de referências superiores, e o Evangelho do Cristo é a melhor referência que nós temos aí para a nossa caminhada evolutiva, para a nossa construção espiritual, né? Então é muito importante a gente lembrar disso, né? Quando a gente estuda o Evangelho e a gente, né, tenta entender os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Cristo, eles são mais simples do que a gente imagina. Jesus, ele não está aqui, né, para eleger uma religião certa ou errada, para poder condenar quem quer que seja, né? A lei do Cristo é a lei do amor, é a lei da caridade, é fazer ao outro aquilo que a gente gostaria de receber para nós mesmos, né? Então esses são os valores fundamentais do Cristo. Então, assim, o que salva o indivíduo não é a crença que ele tem em determinado conteúdo religioso, mas a vivência prática que ele dá aos ensinamentos de Jesus, né? Então a gente lembra lá do Evangelho, quando Jesus fala, né? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestistes, doente, foste me ver. Preso em prisões, e me foste visitar, né? Ou seja, o aprendizado do Evangelho se traduz em ação prática. O Evangelho só entra na nossa intimidade no momento que nós começamos a dar feição material àquilo que nós aprendemos. Não só exteriormente, mas no convívio com a família, no trabalho, no convívio com as pessoas que estão à nossa volta, né? E que na maioria das vezes são pessoas tão difíceis quanto nós mesmos, né? Porque nós ainda carregamos na nossa intimidade, né, uma série de dificuldades, né? Uma série de questões aí, né, a serem trabalhadas, né? E a gente tem um mecanismo aí para ajudar, igual a gente está falando aqui da escola, né, que a menina está sentindo mal, né, a Duda, né? Gente, Jesus tem a profilaxia, vigiar e orar. Vigiar é se observar, se entender, né? Se observar se determinado ambiente, situação ou ação condiz com aquilo que está na minha intimidade, se não me fere, né? Orar é buscar o contato com as forças superiores, estabelecendo um critério de confiança, de fé, né, que vai se traduzir no quê? Em sintonia. Sintonia é quando duas mentes, né, se encontram através do espaço, do tempo, né, porque aquilo que nós vibramos atrai para nós seres semelhantes, estejam eles encarnados ou desencarnados, né? Então a pessoa desequilibrada vai criar à sua volta uma vibração de desequilíbrio que vai atrair outros desencarnados ou encarnados, né, cheios de desequilíbrio. O arrogante atrai outros arrogantes, o criminoso atrai criminosos, né? O desequilibrado, o viciado atrai desequilibrados e viciados, assim como o santo atrai os santos, tá? Mas aí na vantagem do bem, né, é que nós atraímos os bons espíritos com um outro laço, que é o laço do afeto,
né? Aqueles que estão no mundo maior, nas realidades superiores da vida, né, se ligam a nós não muitas vezes pelo que nós representamos, mas pelo que nós temos de sintonia com eles. Às vezes são laços de amor, de carinho. Todos nós temos um guia espiritual, um anjo da guarda, se disser, né, dentro dos termos aí das religiões, né? Temos alguém que cuida de nós, que caminha ao nosso lado, que torce pela nossa vitória, né? Que nos repreende em momentos de desequilíbrio, que acima de tudo nos ama, nos entende, nos acompanha, que vivencia conosco processos de crescimento, de melhora, e que acima de tudo torce por cada um de nós. Então essa ideia, né, o Kardec fala, né, lá no Livro dos Espíritos, que uma das coisas que mais comoveu ele na doutrina espírita, né, é a ideia dos guias espirituais ou dos anjos da guarda, né? Saber que tem um ser iluminado que te ama e que te protege e que se preocupa com você, né? E que faz com que as coisas aconteçam para você se melhorar, né? Vamos lembrar que os espíritos de luz, eles não estão aqui para realizar nossos desejos, não. Eles estão aqui para nos transformar em seres humanos melhores. Então eles vão criar situações e vão abrir portas que favoreçam o nosso desenvolvimento espiritual. Não a minha prosperidade material, ou a minha felicidade momentânea, ou o meu prazer, né? Ou o meu capricho. Tá? Nós confundimos isso muito. Né? Os espíritos superiores não estão aqui para realizar os caprichos do Marcelo, não. Nem para passar a mão na minha cabeça, nem para me dar dinheiro. Né? Eles estão aqui para me ajudar a ser um ser humano, um espírito eterno melhor. Por isso que muitas vezes, né, a gente fica meio assim com a espiritualidade. Vocês não ajudam a gente, vocês não fazem nada, né? A gente está aqui passando uma dificuldade, né? E nem o espírito aqui para poder resolver o meu problema, mas o objetivo dos espíritos não é resolver os nossos problemas, né? Porque os nossos problemas são ferramentas de crescimento, né? O objetivo dos espíritos superiores é o quê? Nos incentivar, nos sustentar, né? Caminhar conosco, acender em nossos corações o quê? A esperança, a fé. Eu não esqueço uma vez que o Liel falou isso para mim, né? Ele falou que o objetivo da espiritualidade não é transformar ou resolver o problema do ser humano, mas é acender a esperança. Nós precisamos de esperança. Nós precisamos acreditar num mundo melhor. Nós precisamos acreditar que nós vamos ser melhores, né? O que é a ideia da evolução, se não a ideia de um aprimoramento constante? A evolução do ponto de vista espiritual, né? A evolução espiritual é o aprimoramento. Amanhã eu vou estar melhor do que eu era ontem, né? Amanhã eu vou estar melhor do que eu sou hoje. E depois da manhã eu vou estar melhor ainda, né? Porque o crescimento espiritual é sempre uma ascensão, né? Uma melhora, né, meus amigos? Estamos falando de Evangelho aqui, estudando o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, né? E continuando aqui, ó, né? Jesus vai para Jerusalém, né? Então Jesus termina a parábola, né? Fala assim, subindo Jesus a Jerusalém, é sempre interessante que Jesus sempre sobe, né? Jerusalém representa elevação espiritual, por isso fala que Jesus está subindo, tá? Então quem sobe para Jerusalém está se elevando espiritualmente. Claro que Jesus já está num nível que ele não precisa mais subir, né? Mas ele leva os discípulos com ele, só para levar o povo com ele, né? Olha só. Subindo Jesus a Jerusalém, tomou de parte os seus 12 discípulos. Se lembrar, né, gente, que o número 12 representa a totalidade, tá? Para os hebreus, ou seja, todos nós somos discípulos de Jesus, a humanidade inteira, mesmo que não queira, tá? Nós somos aprendizes do Cristo, né? E disse-lhes pelo caminho, olha que interessante, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte. Olha que interessante. Jesus está falando, chama os discípulos, eles estão indo para Jerusalém e fala assim, ó, quando eu chegar lá, né, o Filho do Homem vai ser entregue aos escribas e os sacerdotes para morrer. Quem que é o escriba? Quem detém conhecimento. Quem que é o sacerdote? Quem detém a religião. E o Filho do Homem, né, Jesus está falando dele, tá? Mas muito mais do que dele, ele está falando do Evangelho. Tá? Ele está falando assim, eu vou chegar lá e eles vão me pegar e vão me matar. Tá? E ele, é como se ele falasse, ó, o futuro, os conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês, os escribas, ou seja, os homens de conhecimento, né, os sábios, né, e os sacerdotes, os religiosos, vão matar, né? Vão me condenar à morte, me entregarão aos discípulos, entregá-lo-ão aos gentios para ser encarnecido, açoitado e crucificado. O que é ser açoitado? Ser violentado,
Né? O evangelho foi violentado, está sendo até hoje. Né? Pessoas que usam o evangelho para quê? Para roubar dos outros, para tomar dinheiro, para conquistar, né? Para poder enganar, para poder ter satisfação em várias áreas aí de maneira política. Né? O evangelho vai ser açoitado, né? Vai ser machucado e vai ser crucificado, ou seja, vai ser preso, o evangelho vai estar preso. Só quem acredita em determinada coisa que é salvo, o evangelho está crucificado. Né? Então Jesus está avisando para os discípulos que depois que ele desencarnasse, tudo aquilo que ele ensina de liberdade, de amor, de consolo para os discípulos, né? Os escribas e os sacerdotes vão tomar conta daquilo e vão encarcerar o evangelho. Deus está falando do futuro. Deus não está falando só da morte física dele, que é um detalhe muito ínfimo, né? Porque ele não tinha medo da morte, porque a morte não existe, em primeiro lugar, né? Deus estava falando do processo que é passar o evangelho. Então assim, enquanto nós estamos pelo caminho, eu vou avisar vocês, né? Isso que nós estamos fazendo aqui vai ser retirado de nós. O evangelho vai ser crucificado, vai ser açoitado, vai ser preso, né? A tal ponto que vai ter gente que vai falar que se você não fizer isso ou aquilo, você não tem acesso ao evangelho. O evangelho crucificado. Interessante, né? E ao terceiro dia ressuscitará, né? Então Jesus está falando da própria história dele, né? Que ele vai retornar da morte para os verem que ele, né? E que o evangelho ressuscita no terceiro dia, né? Qual que é o terceiro dia, né? Jesus fala assim: um ano para Deus é como 1000 anos, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, né? Ou seja, no alvorecer do terceiro dia o evangelho volta. Nós estamos vivendo o alvorecer do terceiro dia, né? O terceiro milênio aí, né? Nós somos nós aqui, né? Não nós indivíduos, né? Mas o momento espiritual que a Terra passa é o momento do despertar do evangelho. No terceiro dia o evangelho volta. O evangelho vai ser livre das amarras, a gente vai precisar de líder religioso, a gente vai precisar de sábio nenhum para poder, né? Porque o evangelho a gente vai perceber que ele é uma vivência, né? O evangelho é um projeto de vida, é uma trilha de libertação construída através do nosso esforço, com o objetivo de nos melhorar, né? E de nos despertar para os valores de eternidade. O evangelho vai estar livre dos escribas e dos sacerdotes, tá? O evangelho, ele é construção do reino de Deus na nossa intimidade, porque o evangelho é semelhante ao Senhor que chama trabalhadores para a sua vida. O evangelho é o reino dos céus, que é um estado de consciência, tá? Ou seja, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa ter religião, precisa viver os conceitos do Cristo. Quais são os conceitos do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Faze isso e viverás, né? Jesus fala isso para vários, né? Não precisa de tempo, não precisa de ritual, tá? Quando você ama o próximo, você faz caridade, você ajuda, você compreende, você convive, você abre mão de si mesmo, você tem paciência, você perdoa, você aceita, você entende, você se abre, você se movimenta em direção de, você não condena, né? Como que a gente faz para perdoar alguém? Para a gente perdoar alguém, a gente tem que entender aquela pessoa, entender o porquê que ela errou. E ela mesma não sabe por que ela errou, né? Porque o ser humano, nas palavras de Jesus, no livro Boa Nova, né, Jesus fala para o Pedro: o ser humano é mais frágil do que perverso. Essa frase de Jesus para o Pedro é incrível, né? Porque o Pedro tinha acabado de negar Jesus. O Pedro estava entrando num drama de consciência. Jesus fala assim: o ser humano é mais frágil do que perverso. Vai aprender isso hoje, Pedro. Tá? O mal, do jeito que você imagina, é muito raro, né? O grande inimigo que a gente imagina, muitas vezes, está aqui dentro. Né? Se o meu irmão ainda está em um estado de primitivismo, de ignorância tal, que ele não consegue compreender as verdades mínimas da vida, não vou ser eu que vou sair do meu equilíbrio para poder desequilibrar, brigar com ele. Porque a espiritualidade nos espera. Quantos milênios nós estamos aqui agarrados aqui no plano físico, né? Atrasado, né? Fala de atraso, né? Relativamente, né, gente? Nós estamos aprendendo, estamos desenvolvendo, nós estamos construindo valor. Nós estamos nos melhorando, nos transformando, né? E à medida que isso acontece, nós nos enriquecemos espiritualmente. Pessoal, nós estamos chegando no final do estudo, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade, né? Nós temos aí 10 minutinhos, né? Ou 9 minutos, né? Aliás, né? Queria só avisar para todo mundo
que esse sábado, né, às 8h30 da manhã, nós estamos voltando com o nosso atendimento presencial lá no Francisco de Assis, né, das nossas famílias assistidas, graças a Deus, né? A gente vai voltar de 15 em 15 dias, né? Nós vamos ter palestra, nós vamos ter tratamento espiritual e nós vamos ter também distribuição de marmitex para as famílias, né? Então a gente convida aí quem quiser participar, quem quiser ir lá conhecer o trabalho lá na casa, né, na rua Francisco Rodrigues Pereira, número 224, Cidade Industrial, né, bairro Industrial aqui em Contagem. É pertinho, né? E pedir mais uma vez, né, a todos que possam nos ajudar, né? Nós estamos precisando de ajuda com as nossas cestas básicas, né? Então quem quiser aí 1 quilo de arroz, de açúcar, de feijão, 1 litro de óleo, quiser doar, aí nós estamos aceitando, tá? Nós estamos com mais de 100 famílias cadastradas lá, né? Então tá pesado, todo mundo sabe, né? Mas se a gente juntar aí um pouquinho de cada 1 quilo de arroz de um, quilo de feijão do outro, a gente consegue fechar as cestas aí da nossa família, né? Nós vamos entregar no dia 28, tá? Desse mês, a gente monta a cesta no dia 21, né? Pra gente poder ter tempo de montar, comprar o que falta. Então quem quiser conhecer o nosso trabalho de distribuição de cesta, por favor, né? Fique à vontade, só avisar e ir lá no dia, né? Vai ter cesta para carregar à vontade, lá tem mais de 100. Então quem quiser ir lá carregar a cesta, vai ser muito bem-vindo, tá? Né? Às vezes a pessoa não pode doar nada, mas pode ir lá ajudar no dia de carregar, pode ir lá ajudar, né, uma família, né, a colocar no carro lá, que eles normalmente alguém busca, né, ou eles juntam lá de 5, 6 famílias, pede um Uber, o cara do Uber falta arrancar o cabelo na hora que vê, né, que é tanto de cesta básica para levar, né? Então assim, né, ou então desiste, né, quando vê que é casa espírita, né, muita gente desiste, né, na hora que fala que marca lá a casa espírita lá, o cara já cancela a viagem lá, né? Fazer o quê, né, pessoal? Né? E né, a gente vai voltar aí com assistência, infelizmente, aí com algumas das nossas assistidas que foram para o mundo espiritual, né? A Camila, que desencarnou, lembro muito dela, né? Que desencarnou hoje, infelizmente, né? Lembro da dona Sônia, uma senhora que, né, tá lá com a gente há muito tempo, né? O neto dela ainda está recebendo a cesta dela, né, para a família deles, né? Que também desencarnou nas questões da pandemia, essas coisas todas, né? Várias outras aí que a gente, né, nem se despediu direito e voltaram para o mundo espiritual. Espero que elas estejam todas bem, né, que a gente possa se encontrar com elas lá no mundo espiritual daqui uns 50 anos, espero, tá? Não precisa ser agora não, né? Lá para 2070, lá eu pretendo voltar para o mundo espiritual para 2070, né? Ou depois, né? Se a espiritualidade assim permitir, né, meus amigos? Então vamos fazer prece, vamos confiar, vamos trabalhar no bem, vamos ajudar quem a gente puder, né? A gente fala assim, a gente sabe, cada um de nós sabe o limite das suas possibilidades, né? Vamos ser mais cordiais, mais gentis, evitar a discussão, né? Evitar descer ao plano mental das disputas de ideias. Eu não preciso vencer ninguém, né? As minhas convicções são inacessíveis, elas são aqui, né? E às vezes conviver com aquele que pensa diferente também é oportunidade de crescimento, de melhora, né? Então vamos fazer a nossa prece final, né? Vamos fechar os nossos olhos, lembrando, gente, né, antes da prece aqui, né, ver uma vozinha aqui me falar, né? Amanhã nós temos tratamento espiritual às 8 da noite, tá? Né? É o tratamento aí para a gente poder vencer a violência, né? Nosso tema aí vai ser a paz, né? Vai ser, né, pelos que foram para o mundo espiritual, né? Pelas companheiras aí que sofrem violências aí, às vezes dos maridos, né? Por tantas pessoas que estão aí debaixo aí da agressividade do outro, né? Vamos lembrar da frase do Cristo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Todo que comete e vivencia o mal é o ignorante, né? Necessitado muito mais de cura e de educação, né, do que de porrete, né? Lembrar sempre disso. Mestre Jesus, te pedimos neste momento por aqueles que se foram, pela companheira, pelas companheiras que desencarnam vítimas de violência, pelos irmãos, pelos filhos, por aqueles que ficam com o coração partido, com a saudade, a tristeza. Traz, Senhor, o consolo, a esperança, a fé. Acende em nossos corações o desejo de sermos melhores e permite que possamos trabalhar contigo pela paz e pelo amor. Dá-nos, Senhor, o que precisamos, ilumina o nosso caminho e fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito boa noite, né? Até amanhã, às 8 horas, a gente está aí, se Deus quiser, com o nosso tratamento espiritual, né?
Quem puder nos ajudar, né? Vai ser muito, muito bem-vindo. Nós precisamos. Bom, muita paz, muita luz e boa noite. Jesus nos abençoe sempre. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.